Estamos prontos? Alô, alô? Acho que a Sheila caiu de novo. Parece que caiu ali, ou travou a conexão dela, né? Mas todo mundo me ouve? Sim, estou Ouço sim. ouvindo. Voltei eu, não? Voltou, agora voltou. Agora eu voltei. O Agora, negócio está meio ruim aqui, mas está indo. vamos lá, perseverando, né? Que palavra com você, Sérgio, hoje. Damos umas boas-vindas para você, seja bem-vindo. E hoje o Sérgio vai falar sobre fé cega, veja a fé raciocinada, não é isso? Isso aí. Vamos falar vários aspectos aí importantes, né? Então, isso aí. Seja... Então vamos lá, que se eu cair, eu ainda estou por aqui. Qualquer coisa, tá bom? Okay. Vamos para Então, boa noite, Sheila, Alexandre, Marcos, Marilda, Monique, Avani, Vilma, Marília, né? E os demais que estão chegando. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, participando. Eu digo muito assim, eu gosto muito de fazer um estudo interativo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma colocação, a gente vai conversando e vamos aprendendo juntos, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre fé cega, fé raciocinada. Ele está dando um eco. Fé cega, fé raciocinada, aspectos culturais e aspectos morais da Bíblia. Vamos entender por que o espírita usa o Evangelho segundo o Espiritismo e não a Bíblia. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que não usa a Bíblia, né? Por que usa o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem até algumas pessoas de outras religiões que ficam falando que o espírita tem uma Bíblia diferente, uma Bíblia de Kardec, né? Tem muita gente que fala isso. Vocês também já devem ter ouvido falar, principalmente os nossos irmãos evangélicos, que na Bíblia fala que o espiritismo é condenado no Deuteronômio e que o todo espírita está condenado. Será que está? Será que vai fazer sentido isso? Então, eu acho que é um estudo bem interessante, até para nos dar argumentos na hora de conversar com algum amigo, algum irmão que é de outra crença ou de outra religião, que nos faça esse tipo de questionamento. Então, é um estudo bem importante. Ele gera algumas polêmicas também, mas para isso existe o raciocínio. Então, eu vou olhar para a minha tela aqui, que é onde está o meu texto. Eu leio ali e vou virando para cá. Então, sobre fé, o que vem a ser fé? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 3, ele fala assim: é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Às vezes eu estou numa dificuldade, mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai chegar em algum momento, né? Isso é a nossa fé. Ele fala também, no capítulo 5, item 19, assim: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos dias brumosos do presente. Nossa, vamos entender direitinho isso aí. Então ele fala que a fé, ela nos fortalece. Jesus mesmo conta uma história, né? A tua fé te salvou, né? De uma pessoa que encostou nele e ficou curada. Né? Até que ponto essa questão da fé ela é importante, mas, por outro lado, nós vemos muita gente boa que tem uma fé cega. Eu lembro de existe uma historinha de uma cidade, de uma determinada cidade, estava uma ameaça de temporal, ia cair aqueles temporais de alagar tudo, né? E numa capelinha lá, tinha lá um padre, né? Falou: padre, ó, evacuar a cidade, está todo mundo mandando evacuar a cidade, vai ter um alagamento. Não, eu tenho fé. E aí começa o temporal, todo mundo corre, né? Todo mundo está correndo, passa o pessoal num ônibus, fala: padre, entra aqui nesse ônibus, vamos. Não, eu tenho fé que nada vai acontecer.
Aí vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo. Já veio um barco passando, né? E ele fala, padre, pega aqui o barco para a gente... Não, eu tenho fé, eu acredito. Fé é isso, é acreditar. E aí passou o barco, encheu mais ainda, ele já estava no telhado da igreja, né? Passa um helicóptero jogando aquela cordinha, né? Não precisa, eu tenho fé que não vai acontecer nada. E 2 horas depois, cobriu tudo, ele morreu afogado. E aí, quando ele vai para o lado de lá, ele fala assim, ué, mas por que me foi abandonado? Por que eu falei, eu tinha fé de que eu ia ser salvo, de que eu ia ser protegido? E aí o mentor espiritual dele falou assim, meu filho, ele falou, Deus vai me ajudar? Ele falou, meu filho, Deus mandou para você um ônibus, mandou para você um barco, mandou para você um helicóptero e você continuou lá. Como Deus não te mandou ajuda? Como Deus não te mandou socorro? Olha aí, né? A fé cega e a fé raciocinada. O que vocês acham? Foi uma fé cega ou raciocinada que esse padre teve nessa historinha? Não é verdade? Ele ficou ali, né? Não, Deus vai me ajudar, mas, enfim, a fé cega e a fé raciocinada. Então, quando a gente vai olhar a Bíblia e a gente vai começar a entender por que o espírita usa o Evangelho segundo o Espiritismo e não a Bíblia, tá? A gente vai fazer aqui uma análise da Bíblia em seus aspectos culturais e em seus aspectos morais, tá ok? E eu faço sempre muita questão de colocar aqui bem claro, que fique bem claro. Eu sei que esse vídeo vai alcançar outras pessoas, e às vezes até pessoas de outras religiões, que às vezes podem até se sentir ofendidas. Por quê? Esse estudo aqui, ele de nenhuma maneira ele vai diminuir o valor que a Bíblia tem. É um livro de extremo valor. Por isso é utilizado até os dias de hoje. Porém, ainda na própria Bíblia, a gente precisa analisar aspectos de fé cega e de fé raciocinada, aspectos culturais e aspectos morais. E o próprio desenrolar da própria Bíblia com o passar dos anos. Então, a gente parte do princípio, já está escrito na própria Bíblia, Bíblia Sagrada, não é isso? Todo mundo vê como Bíblia Sagrada. Ok. O que é sagrado? Qual é a definição de sagrado? Eu vou ler aqui. Isso está no dicionário Priberan. É aquilo santificado, santo, puro, com qualidades superiores, inviolável. Ninguém pode mudar nada do que está ali. E na Bíblia, a gente já ouviu falar muito, né? Que ali está a palavra de Jesus. Mas Jesus não escreveu uma linha sequer na Bíblia, né? Jesus não escreveu absolutamente nada. E a Bíblia ela foi escrita por homens. Os homens são perfeitos ou são falhos? São falhos. Foi escrita por homens, decodificada e interpretada pelos próprios homens. Aliás, interpretada até hoje, que muitas vezes uma frase ela leva a interpretações diferentes, dependendo do ponto de vista de quem está lendo ali. Então, existe também uma questão das traduções que foram feitas, né, nos diversos países e até modificações. Peraí, Sérgio, Bíblia é sagrada, ela é inviolável, você está falando que ela foi violada, que ela foi modificada? Então, vamos entender isso. Se vocês quiserem uma recomendação de um livro, é excelente, excelente. O livro se chama Analisando as Traduções Bíblicas. O autor, Severino Celestino. Severino Celestino é um palestrante. Aquele homem é uma enciclopédia. E ele
ele conhece o hebraico. Então ele traduz a Bíblia, não é da versão em português, nem da versão em inglês, é da versão original no hebraico. E o que ele encontra de distorções no que diz respeito às traduções bíblicas é uma grandeza. Ele é um profundo conhecedor do hebraico, ele é espírita, e ele dá palestras e dá cursos para pessoas que são de outras religiões também. Então, ele é uma pessoa conceituadíssima no que diz respeito a isso. E aí vamos pegar, por exemplo, aquela passagem, né, que os nossos irmãos evangélicos principalmente falam, que o espírita está condenado, porque na Bíblia fala que tem que condenar, que o espírita tem que sofrer, aquela coisa toda, que não pode, né? Então, vamos lá. É no Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versículos 10 ao 14, vem assim, olha só. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, né, aos feitiços, magia, nem que se dê ao espiritismo, adivinhação ou à evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Será inteiramente do Senhor teu Deus as nações que vai despojar. Ouvem os agoureiros, os médiuns e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. No Levítico 19, versículo 31, também fala assim: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não consulteis, e mais um monte de situação. Gente, a Bíblia, ainda mais Antigo Testamento, né? Tem mais de 2000 anos aí. E eu vou perguntar aos senhores, como é que pode ter na Bíblia alguém mostrar para você uma Bíblia? Está ouvindo um barulho aqui? Vamos lá. Alguém mostrar para você na Bíblia as palavras espírita, espiritismo, médium. Se essas palavras foram criadas por Allan Kardec em 1857, como pode estar isso na Bíblia? Às vezes, quando alguém vem me questionar, eu falo, eu até brinco. Uma vez um pastor veio falar isso para mim, mostrou na Bíblia dele, e aí eu falei para ele assim, né? Mas o que a Bíblia fala? O que a tua Bíblia, né? A tua Bíblia, porque a Bíblia ela é respeitável. Mas o que a tua Bíblia fala sobre internet Wi-Fi, internet de banda larga e telefone celular? Ele falou, você está de deboche comigo? Aí eu falei, mas por que eu estou de deboche com você? Porque não existia isso naquela época. Eu falei, a palavra espiritismo também não. Ela foi criada em 1857. Como é que pode ela estar na Bíblia? Até que ponto existe aí, né, um equívoco ou alguma situação estranha tem aí. Eu não vou aqui nem dizer o que é ou o que não é. Não cabe a mim julgar. Mas a gente tem, então, uma prova de que alteram, sim, os textos que estão na Bíblia. Como é que entra a palavra espiritismo? Como é que entra a palavra mediunidade? Né? E aí, a gente vai entender um pouquinho, até mesmo quando aparece um ateu, eu não acredito em Deus, não acredito em nada que está na Bíblia, não acredito em coisa nenhuma dessa. Tá ok. E aí, geralmente, a gente condena aquela pessoa, mas às vezes o Deus... Eu gosto muito de falar para um ateu o seguinte: você não acredita em Deus, ou no Deus que está na Bíblia, ou no Alcorão, ou no Torá, ou no Evangelho segundo o Espiritismo? Qual Deus, ou o Deus do Antigo Testamento? Eu, particularmente, eu não acredito no Deus que está no Antigo Testamento. Que vocês me perdoem, mas eu não consigo acreditar no Deus que consta no Antigo Testamento. E eu vou mostrar a vocês por quê.
Se a gente pega lá no Antigo Testamento, bom, a gente parte do princípio que Deus é bom, é justo e é perfeito, não é verdade? Todo mundo concorda comigo? Deus é bom, justo e perfeito. E aí, quando a gente pega, logo na Gênesis, capítulo 1, versículo 31, Deus fez o mundo em 7 dias, aquela coisa, né? Aí ele já fala assim, e viu Deus ao conferir tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Peraí, se Deus vai conferir o que fez, então senão que ele poderia ter errado? Faz sentido? Né? Eu acho estranho. Deus vai conferir. Se ele é bom, é justo e é perfeito, ele não vai conferir. Né? Deus não comete erros. Ou a gente vai partir do princípio que Deus comete erros, que Deus comete equívocos. O Deus que eu entendo, ele não comete erros. Quem comete os erros somos nós, não Deus. Né? Existe uma outra questão que fala muito também na Bíblia sobre, no Antigo Testamento, né? Sobre o arrependimento de Deus. Né? Então, o que acontece? Tem Malaquias 3:6, falando que Deus nunca muda de ideia e nem se arrepende do que faz. Então, ali consta assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso está em Números 23:19. Por outro lado, quando a gente vê Êxodo, capítulo 32, versículo 14, ele fala assim, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. Peraí, então ele arrepende ou ele não arrepende? Tem alguma coisa estranha aqui, né? Tem uma outra situação que, além de Deus se arrepender, ele ainda trabalha a destruição. Você consegue imaginar um Deus de destruição? Ele coloca, em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra. Será que Deus iria se arrepender de ter colocado o homem na terra? Vocês conseguem imaginar isso com toda honestidade? Eu, particularmente, eu não consigo imaginar essa situação. Por outro lado, eu não vejo nenhuma maldade e nenhum erro na hora que isso é colocado lá atrás, por questões culturais. As pessoas que escreveram lá atrás, qual era o grau intelectual, o grau de conhecimento? Era muito baixo, era muito pequeno. E precisava constar aquilo ali mesmo. Existe uma outra situação, né, que tem uma situação aqui que eu acho até curiosa. Ele falando assim, né? Disse o Senhor Deus, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito. Isso consta como Deus falando para Noé, quando ele manda Noé construir a arca. E ainda diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Noé é maior do que Deus. Deus ia chegar e falar assim, ó Noé, eu estou arrependido, eu fiz uma besteira, rapaz. Eu fiz uma besteira tão grande, eu criei os homens, está cheio de maldade. Agora você faz uma coisa, eu vou destruir tudo. E aí você constrói uma arca, bota todo mundo aí dentro, que eu vou destruir tudo. E Noé ficou assim, tá bom, Deus, tá bom, vou construir. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, né? Tem uma outra passagem que fala assim, Gênesis 18, 23, 33. Abraão consegue convencer a Deus de que não deveria destruir a cidade de Sodoma, se lá encontrasse pelo menos 10 pessoas justas. No princípio, todos seriam destruídos, justos e injustos. Mas com a interferência de Abraão, que demonstrou ser um excelente argumentador, o Senhor amoleceu o coração e passou a ser mais condescendente. Dos 50 justos que havia falado antes,
se conformou em procurar apenas 10. Seria Abraão mais piedoso que Deus? Abraão, né, demonstrou ser um excelente argumentador. Então peraí. Ele vai conversar para Deus mudar de ideia, né? Gente, tudo isso está no Antigo Testamento. É válido para aquela época. Para aquela época. Dentro de princípios, dentro de valores, dentro de determinadas situações. A gente vai encontrar muita coisa. Tanto no Antigo Testamento, mas também a gente vai encontrar várias situações no Novo Testamento. Por quê? A Bíblia foi escrita pelos homens. Partimos do princípio até que seja a palavra de Deus, mas escrita por homens e interpretada pelos homens. Então, desculpa, quando a gente pega o Novo Testamento, é Marcos, Lucas, João e Mateus, não é isso? Vocês sabiam que Marcos e Lucas sequer conheceram Jesus? Vocês sabiam disso? Marcos e Lucas nunca conheceram Jesus. Eles fizeram um papel de repórter, de jornalista, perguntando para um, perguntando para outro, pegando informação de um, pegando informação de outro, para então escrever o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, contando a história de Jesus. João escreveu sobre Jesus com mais ou menos 80 anos de idade. Olha que interessante, né? Isso foi publicado entre o ano 95 e 100 depois de Cristo. E Mateus escreveu entre os anos 50 e 75. Então, o que acontece? Interpretações. E dentro dos conhecimentos espíritas que a gente tem, a gente talvez questione algumas coisas. Por exemplo, está dando um eco aí na minha voz. Com da Eliane. Ótimo, agora ficou mudo. Vamos lá. Vocês já ouviram uma passagem sobre o bom ladrão na cruz, o Dimas, né? Vocês já ouviram essa passagem bíblica? Bom, ela consta, isso em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Então, Lucas foi um ladrão que estava na cruz com Jesus e ele se arrepende. E aí, o que consta ali? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus chega para Dimas e fala, em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gente, sob a luz da doutrina espírita, isso seria compatível? Será que Dimas é um espírito para lá de evoluído, para lá de desenvolvido? Pelo que nós sabemos, os espíritos, até chegar nos mundos superiores, ele reencarna no mundo primitivo, depois o mundo de provas e expiações, para ir evoluindo, evoluindo, evoluindo. Depois, mundo de regeneração, onde o bem e o mal já começam a se equilibrar. Depois, os mundos ditosos, os mundos felizes, que aí o bem prevalece, ainda tem algum mal, mas o bem prevalece, para chegar aos mundos perfeitos. Não é isso que a gente estuda? E eu acho que todo mundo concorda que faz sentido, que tem coerência isso, não é? Alguém aqui discorda? E aí, Jesus ia chegar a Dimas, tu não precisa passar por nada disso. Eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Faz sentido? Ou será que existe uma vírgula nessa frase? O que está na Bíblia? Te digo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou será que Jesus poderia ter dito assim? Em verdade eu te digo hoje que estarás um dia comigo no paraíso.
Faz mais sentido para vocês? Passa a ter uma coerência maior? Olha que interessante, então. Né? A gente vai começando a compreender como é que uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Uma vez uma pessoa a pessoa não sabe ler as frases sem pontuar, ele vai ler uma frase falando assim: matar uma pessoa não é crime. Ele leu lá: matar uma pessoa não é crime. Agora vamos pontuar? Matar uma pessoa? Não! É crime! Não muda completamente a pontuação? Olha que interessante. Matar uma pessoa não é crime. Matar uma pessoa? Não! É crime! Muda demais. E a gente precisa ter o bom senso de observar o que está escrito, como é que funciona, o que está acontecendo. Vocês querem uma outra passagem do Novo Testamento? Essa eu coloquei até no meu canalzinho do YouTube. Eu tenho um canalzinho lá no YouTube. Depois vocês procurem lá, Sérgio W. Soares. Aliás, eu até mandei esse vídeo para você, Sheila, se não me engano. De repente você até passa para o pessoal. Que Jesus está na cruz. Na hora que Jesus está na cruz, no momento final, e vocês já ouviram isso, né? Até em filmes bíblicos, né? De Jesus falando assim: Pai, por que me abandonaste? Alguns falam, um momento de fraqueza de Jesus. Será que Jesus teria esse tipo de fraqueza? Sendo o espírito mais evoluído que já pisou no planeta Terra, o governador do nosso planeta, com a mediunidade que ele tem, será que Jesus seria capaz de dizer, desculpa, mas de dizer uma besteira dessa? Eu sou capaz de dizer. Eu sou inferior pra caramba, eu sou ignorante a beça, ainda preciso aprender. Mas Jesus falar: Pai, por que me abandonaste? Tudo aquilo que Jesus pregou na casa do Pai, há várias moradas, aquela coisa toda de fé, tudo, iria para o ralo, se isso fosse uma frase dita verdadeiramente por ele. Aí quando a gente pega, a gente não, o Severino Celestino, que bom, e eu estou pegando dele. Ele pega a Bíblia no original, no hebraico, Jesus estava recitando o Salmo 22. O Severino Celestino esclarece isso. Jesus gostava muito de recitar os Salmos, que fala de Davi no deserto, vivendo uma agonia, e ele se sente abandonado, e depois é mostrado que aquilo foi uma bênção para ele ser salvo dos soldados que estavam indo atrás dele. É uma mensagem de luz, de paz, de fé, de resignação. E Jesus começa a citar esse salmo: Pai, por que me abandonaste? E ele morre. E aí um monte de gente, Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Olha que interessante. O que faz sentido mais para você? É Jesus falando: Pai, por que me abandonaste? Como ele se sentindo abandonado por Deus, ou como um momento de fraqueza? Ou Jesus recitando um salmo, dando mais uma lição, como ele sempre fez? O que vocês acham? Faz sentido? Tem coerência que eu estou falando aqui para vocês? Eu volto a dizer, nessa hora, muita gente... Sérgio, você está denegrindo a... Não, eu estou falando das interpretações e de uma coerência dentro daquilo que Jesus ensinou, né? Então, existem essas situações. Agora, vamos voltar lá para o Deuteronômio 18, esse, né, que condena o espiritismo, aquilo tudo. Então, eu vou repetir aqui. Ele diz assim, né? Não haja em seu filho, em seu meio, alguém que queime o próprio filho ou filha, nem que haja presságio, nem que pratique astrologia, adivinhação, magia, nem pratique encantamentos, consulte espíritos, ou adivinhos, ou também invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável para Javé, e por causa dessas práticas abomináveis, é que Javé, seu Deus, vai desalojar essas nações. Isso está em Deuteronômio 18, versículos 10 ao 12. Aí ele já fala: consulte espíritos. Não tinha muito essa palavra, mas vamos levar que tenha essa palavra, consulte espíritos. Bom,
Para aqueles que não acreditam em espiritismo, se Moisés está proibindo a prática espírita, eu nunca vi alguém proibir algo que não existe. Então é porque existe. Faz sentido? Nós sabemos que mediunidade, reencarnação, está para todos nós. Não é privilégio de espírita. Todos nós, desde sempre, desde todos os tempos. Então, tem essa questão. E aí, o que acontece? Será que está errado essa colocação de evocar espíritos, aquela coisa toda, lá naquela época? Eu diria aos senhores que Moisés está certíssimo. Sabe por que Moisés está certo? Porque no ano 2021, onde nós estamos, temos uma enorme, uma imensa biblioteca sobre mediunidade, Livro dos Médiuns, mais um monte de outras obras, para a gente entender os processos de mediunidade, os processos de obsessão e tudo mais. E mesmo assim é difícil. Não é verdade? Ou é mole? É difícil. Vocês imaginem nos tempos de Moisés, sem nada, nenhum conhecimento. Moisés tinha que proibir mesmo. Porque era o caos ali. O que vinha de espírito perturbado e aprontando era uma grandeza. Tinha que proibir mesmo. Agora, a gente vai começando a entender esses processos, né? Então, existe uma razão de ser. Culturalmente falando, e dentro de conhecimentos, naquela época, tinha sim que proibir. Agora, é importante também a gente trabalhar, volto a dizer, hoje a gente tem conhecimento, hoje a gente tem estudos, hoje a gente tem uma capacitação, né? Um grau maior de aprendizado e conhecimento que nos permite trabalhar, sim, o entendimento, a mediunidade, em prol do bem, em prol da caridade. Às vezes, eu comento com algumas pessoas que falam assim, uma vez eu estava ao vivo num programa de rádio, e uma pessoa chega, né, e fala, entrou lá a pessoa e falando, né, que, como é que não, porque vocês estão condenados, que está lá no Deuteronômio, que não pode fazer, e isso, e vai arder no fogo do inferno, aquela coisa toda. E aí eu falei para ele assim, tá, bom, primeiramente, obrigado, né, por você, como evangélico, estar assistindo aqui no Estudo Espírita. É muito bom saber que você está aqui, né? Mas, se você me permite, meu irmão, você segue a Bíblia, arrisca cada palavra, cada detalhe. Aí ele falou, sim, eu sigo a risca, sim. Eu falei, você tá, mas desculpa, talvez eu entrar na sua intimidade um pouco, o senhor é casado? E ele falou, sou! E você segue a risca? Sigo. Eu falei, mas rapaz, como é que a tua mulher reage quando ela fica menstruada? E ele falou, como assim? Como assim? Não. Você não segue a risca? Eu vou ler aqui para você, Levítico 15, versículos 19 e 20. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela nesse tempo estará considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama em que ela se deitar ficará impura. Todo móvel também ficará impuro. Então, ela não pode dormir na mesma cama, não pode tocar nos móveis. Aonde você coloca ela para dormir? Não, mas está aqui. Meu amigo, você vai ter um problema ou com a tua religião, ou com a tua mulher, ou com a Lei Maria da Penha. Um dos três. Você escolhe. Você pode escolher à vontade. Mas eu acho que você vai ter um problema com um dos três. Pelo menos com um dos três você vai ter. Né? E aí ele ficou... Agora eu pergunto aos senhores, isso está correto na Bíblia? Naquela época, está correto. Está corretíssimo naquela época. Sabe por quê? Naquela época, a mulher era tratada como uma propriedade, como um animal. Ah, eu estou menstruado, eu estou com cólica, eu estou passando... Você acha que o homem se preocupava com isso? Ele queria namorar, ele queria sexo. Pouco importa se ela está com dor.
e não tinha quem fizesse ele parar. E várias morriam. Várias morriam por causa disso. Então, tinha que existir um Deus, uma coisa que é maior do que o homem, que ele tivesse medo e que ele ficasse assim, contra os homens aqui eu posso brigar, contra Deus eu não posso. E está escrito ali, então eu vou segurar a minha onda. Faz sentido? Faz sentido para aquela época. Mas eu pergunto aos senhores, para os dias atuais, eu espero que todo mundo concorde comigo que não faz sentido. Olha aí, a fé cega e a fé raciocinada. Existem algumas situações, né, daquele cara que segue, arrisca, né? Ele consta aqui, ó, vou ler aqui um. Ainda nesse Deuteronômio, esse mesmo Deuteronômio que condena o espiritismo, né? 20, versículos 10 a 11. Os ataques em nome de Deus. Olha as guerras santas aí, um monte de gente fazendo um monte de besteira por causa de uma fé cega. O ataque aqui, as Torres Gêmeas aqui em Nova York, uma fé cega, né? Que eles, matando, caindo lá naquele avião, iriam ser recebidos pela religião deles por 23 virgens no paraíso. Eles devem estar procurando até agora isso. O que era dito lá naquela religião deles. Né? Os ataques em nome de Deus. Isso é fé cega. No Deuteronômio 20, antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Vocês conseguem imaginar isso? Gente, eu vou invadir a cidade que vocês estão, mas ó, eu estou numa proposta de paz, tá? Eu tomo a cidade, eu vou tomar a casa de vocês, e olha que legal, vocês vão ser meus escravos, que bacana! E aí ele fala que se não aceitar, ele diz que a pessoa deveria aceitar. Alguém em sã consciência iria aceitar isso. E aí ele continua falando, olha só, porém, se eles não se entregarem, é óbvio que não vai se entregar, né? E começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem a espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor, nosso Deus, lhe dará o que era do inimigo, e vocês usarão para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra de vocês, onde vocês vão morar. Deuteronômio 20, versículos 12 ao 15. Você consegue encontrar coerência? Está na Bíblia Sagrada. Isso talvez fizesse sentido culturalmente naquela época. Hoje, vai fazer? Não vai. Não vai fazer nenhum sentido. Tem, assim, uma série de elementos, né, para a gente observar. Então, quando a gente fala sobre fé raciocinada, e aí eu vou pegar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6. Ele diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Dogmas são verdades absolutas, que às vezes eu não consigo provar, mas que são verdades absolutas, ok. Dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Lembra lá do padre lá alagado lá, que ele falou que Deus iria ajudar ele, né? Enfim, para quem chegou agora, um padre numa igrejinha teve um alagamento e todo mundo querendo salvar, passou um ônibus para tirar ele. Ele falou, não, porque Deus vai me socorrer, vai me ajudar. Foi enchendo, aí passou um barco para socorrer ele. Ele falou, não, porque Deus vai me ajudar. E aí encheu, chegou até o telhado, veio um helicóptero, jogou a corda. Não vou pegar porque Deus vai me socorrer. E aí encheu, ele morreu afogado. E ele fala, pô, mas cadê Deus? Por que Deus me abandonou? Ele fala, como assim abandonei? Eu mandei para você um ônibus, um barco e um helicóptero. Você negou, você não quis nenhum deles, né? Olha aí a fé cega. Então ele comenta aqui. A fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso
E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, a fé cega levada ao excesso, produz o fanatismo. É o que a gente vê dessas guerras santas aí, né? Como acontece? Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também é a luz meridiana do dia a dia. Então, quando a gente quer entender por que o espírita não usa a Bíblia, mas usa o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, é até engraçado que vários irmãos evangélicos falam, você não crê em Jesus? Né? Aí, às vezes, eu falo assim, você já se deu ao trabalho de pegar uma vez na sua vida o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, não, porque se você pegasse, você jamais diria que o espírita não crê em Jesus, ou não aceita Jesus, né? Por quê? É um livro com 28 capítulos. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm nos seus itens 1, 2, 3, 4, os primeiros itens, passagens bíblicas. Passagens de Jesus. Situações de Jesus. Então, como o espírita não aceita Jesus? É claro que aceita. Tanto que a gente estuda os fundamentos que estão ali. Agora, o que acontece? A gente, ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele presta atenção nas questões morais que são ensinadas por Jesus. Aqui na introdução do Evangelho, fala assim, podem se dividir em 5 partes as matérias no Evangelho. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou como fundamento e dogma e o ensino moral. A situação de Jesus no dia a dia. Até hoje muita gente é questionada, muita gente questiona. Ninguém sabe ao certo, né? Do nascimento até os 30 anos, o que Jesus fazia? Como era Jesus aos 18 anos? Aos 19? Ninguém sabe. Pelo menos eu não sei. Se alguém souber, me fala, que eu vou pesquisar. Né? Então, eles colocam isso. Alguns falam que Jesus foi aprender com um grupo. Particularmente, eu não acredito nisso, que Jesus era muito iluminado para isso, para aprender isso. Né? O espírito já evoluído, ele já sabe daquilo. Né? A gente não estuda aqui mediunidade de prova e mediunidade natural. A mediunidade de prova é daquele que já tem aquilo naturalmente, ele não precisa que ninguém explique, que ninguém ensina, né? Jesus já tinha isso naturalmente. Então, quando colocam que ele foi estudar numa outra cidade, eu, particularmente, não vejo muito sentido, mas os atos, né, comuns na vida de Cristo são questionáveis. Os milagres também são questionáveis. Jesus ressuscitou Lázaro? Ou será que Lázaro talvez estivesse ainda vivo, mas com a chamada morte clínica, entre aspas, dentro da medicina da época? Tem gente que fala que estava morto mesmo, ele ressuscitou, e tem outros que dizem que não. É questionável. Ok, é questionável. Não vamos discutir, não vamos entrar em atrito, principalmente com os médicos, né? Não vamos entrar em atrito. Os dogmas, aquilo que é para ser usado como verdade inviolável, também é questionável. Né? Agora, o ensino moral. Esses são valores que valem para todos os tempos. A questão lá da mulher menstruada, dela não dormir na mesma cama, tá certo, mas é para aquela época. É uma questão cultural. Naquela época vale. Hoje, vale? Não. Então, as questões culturais da Bíblia valem durante aquele período e pronto. Agora, as questões morais, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, os valores aí da prece que a Sheila fez aí no início do estudo, né? Vale a pena até pegar esse texto e ler, prestar atenção. Esses valores são valores que valem 5.000 anos lá atrás, 2.000 anos lá atrás, 1.000 anos lá atrás, vale nos dias de hoje e daqui a 10.000 anos ainda vão estar valendo. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Né? Então, Kardec pega o quê? Na Bíblia,
todo o conteúdo de valor moral. Essa é a grande questão. Todo o conteúdo de valor moral. Sem trabalhar essa questão de fé cega. Nós vemos pela internet cada absurdo por causa da fé cega. Gente, parece piada, mas eu vou ler para vocês aqui alguns deles. Tem religião que não permite a transfusão de sangue, não é verdade? Porque senão vai estar impuro, né? E isso dá uma briga danada. O cara morre e não faz a transfusão de sangue. Olha que fé cega é essa que acontece. Tudo bem, eu vou respeitar ali, mas eu não vou brigar com a pessoa, tá bom. Se é a fé dele lá, tá ok. Mas eu me permito considerar isso um absurdo. Né? Um outro exemplo, que uma vez teve uma história de um pastor que ele chega e fala para os seus fiéis arrancarem os dentes. Sabe por quê? Porque tinha escrito na Bíblia que do lado de lá haveriam lágrimas e ranger de dentes. Então ele mandou arrancar os dentes. O ranger de dentes já está resolvido. A lágrima, não sei o que ele resolveu fazer. Tem um vídeo no YouTube, coloque assim, depois no YouTube, pastor manda fiéis comerem grama. E numa determinada igreja, o texto, pastor manda fiéis comerem grama. Coloquem no YouTube, vocês vão ver que não estou brincando nem inventando. Num lugar de uma crença religiosa, esse pastor falou que comendo grama, eles estão sendo humildes, estão sendo puros e tudo mais. E vai todo mundo comer grama. Comendo capim. Tá ali comendo capim. Mas vocês acham que no meio espírita também não acontece isso? Acontece. Acontece muito. Como? Principalmente nas sessões de mediunidade. Nas mesas mediúnicas. Eu conheço um caso de uma casa espírita que recebeu uma psicografia assinada por Jesus, o próprio Jesus, falando que eles eram muito bons, muito maravilhosos, muito caridosos, e que eles tinham que fazer também, carregar os princípios lá dos tempos de Jesus. E eles deveriam, pelo menos na casa espírita, usar as roupas semelhantes àquelas dos tempos de Jesus, que aquilo denotaria humildade e tal. E a costureira deve ter adorado. A costureira deu uma grana com isso. Começou a costurar roupa igual aquela dos tempos de Jesus. E todo mundo na casa espírita usando roupa do tempo de Jesus. E ele falando por isso. E todo mundo, meu amigo, faria sentido Jesus mandar uma mensagem mandando vocês usarem essa roupa? E eles caíram numa piada, né? Fé cega. Até que depois de tanto foram pedir ajuda para um pessoal mais experiente, de uma outra casa espírita, e ali veio um obsessor morrendo de rir, um espírito brincalhão, morrendo de rir. Não pense, antes da gente condenar as outras religiões, como se a gente fosse inviolável. A gente também pisa na bola se a gente não prestar atenção. A gente que não presta atenção para a gente ver. Então, né, são questões muito importantes. Então, o que acontece? Ali, na Bíblia, foram colocadas as questões morais e culturais. As questões culturais são válidas para o dia de hoje? Não. Então, Kardec fez o quê? Para a gente não ter que ficar pegando lá, separar o que é moral, o que é cultural, já colocou no Evangelho segundo o Espiritismo as questões morais, que são os valores válidos para toda e qualquer época. Vocês querem mais uma traduçãozinha? Vocês já ouviram uma frase dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Já ouviram essa frase? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Conhece alguém que tem alguma tatuagem no peito? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Se vocês conhecem, olha, não conta para a pessoa, não. Não conta para a pessoa, não. Porque ela vai ficar frustrada. Isso o Severino Celestino nos conta, né? Se você partir de um princípio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará,
eu tô sem grana aqui, eu tô sem trabalho aqui, então ele não é, então, tá me faltando, né? Então Deus não é meu pastor? Então não é, como é que pode? Faria sentido isso? Aquelas pessoas que estão, né, passando por miséria, por necessidades, né, os aflitos, que a gente estuda no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se está faltando, é porque Deus não é o pastor dele. Gente, isso é uma passagem que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Mas até aí não me faltará. Que história é essa? Davi fugindo dos soldados, tá? Os soldados chegando, indo atrás dele na perseguição, ele se depara com o deserto. E aí, de um lado, ele vê aqueles soldados vindo atrás dele. Se ele fica ou se ele retorna, ele ia morrer. Por um outro lado, ele tinha o deserto, e ele não sabia qual era o tamanho do deserto, o que ele iria encontrar. Será que ele ia encontrar algum oásis, algum lugar que tivesse água ou não, né? E aí, Davi, isso mostra um ato de fé, onde Davi, então, ele encara o deserto e ele falando: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Não quer dizer que ele vai ter abundância nem nada disso, mas que ele vai enfrentar aquele deserto e ele vai encontrar os meios de sobreviver. É um ato de fé, é um ato de força, é um ato, né? Tem esse significado. E um monte de gente bota: no Senhor é meu pastor, não me faltará, muitas vezes com questão material, não é verdade? Não conta. Não, alguém, são vocês que têm tatuado isso aí? Não. Algum de vocês tem. Desculpa eu ter falado. Mas, enfim, um dia vocês iriam acabar sabendo disso. Então, gente, é a gente trabalhar esse raciocínio, a gente compreender. Então, ficou claro por que o Deuteronômio condena o espiritismo? Né? Porque naquela época não tinham realmente recursos para você praticar a mediunidade. Hoje a gente tem. Por quê? Qual é a diferença? Quais são as questões na Bíblia que a gente precisa raciocinar? Porque ela foi alterada. Reencarnação. Vocês sabiam que constava reencarnação na Bíblia? Até o ano 579, quando foi realizado o Concílio de Constantinopla, onde uma rainha chamada Rainha Teodora, os padres ainda se casavam e tudo mais, a Rainha Teodora, que ela, através da prostituição, ela seduzia os homens para ganhar poder, e ela matou um monte de outras mulheres até chegar ao poder, até chegar ao status de rainha, e aí é apresentada a Bíblia para ela estudar, e aí o que acontece? Ela fala: o quê? Esse negócio de reencarnar quer dizer que eu cortei um dobrado para chegar ao poder e eu posso reencarnar pobre? Não pode tirar esse negócio da Bíblia, pode tirar esse negócio aí. Foi feito um concílio onde se votou a retirada da reencarnação. Concílio de Constantinopla. Vocês sabiam disso? Olha que interessante. Constava lá, mas só que algumas questões eles ainda deram furo, não conseguiram tirar. Não perceberam. Como, por exemplo, a questão de João Batista, que tinha sido Elias. Lembra que tem essa passagem na Bíblia? Que então eles perceberam que quando João falou de João Batista, se tratava de Elias. Né? Olha só. Mas tinha mais um monte de conteúdo ali. Então, peraí. Teve alteração, sim. Historicamente falando, Concílio de Constantinopla. Fé cega, fé raciocinada, o entendimento do Deuteronômio, por que o espírita utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo e não a Bíblia, e para aqueles irmãos de outras crenças que falam, né, você não aceita Jesus, o espírita não aceita Jesus. Olha, deixa eu lhe dar aqui de presente, olha o início de cada capítulo, passagens de Jesus. Alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se não tiver ninguém para falar nada, a gente encerra. Monique levantou a mão, diga lá.
Levantei rápido, tipo o passo repassa. Vamos lá. Então, é interessante isso, né? Porque as coisas se repetem a todo tempo, né? Lá no tempo de Moisés, você falou do Deuteronômio, que ele fala sobre a invasão das terras. A gente viu isso aqui em 500, né? Invade a terra, rouba todas as riquezas, manda a pessoa trabalhar para você e quem não trabalha vai parar na fogueira, né? Sim. Imposição da fé, né? Como existe até hoje. A gente Aham. vai revivendo esses ciclos, né? Muito interessante isso. Sim, De achar exato. e pessoas que focam mais no que está escrito no livro do que na postura do dia a dia, né? Aham, com certeza, né? As distorções de valores, né? Pegando livros ou pegando situações, ele se prendendo naquilo sem trabalhar um raciocínio, né? Às vezes eu brinco muito falando assim, tá escrito no papel, compre feijão, coma feijão. Aí você abre a tua despensa, tem um pacote de feijão e tem um monte de arroz que vai estragar. Peraí, eu vou comer arroz hoje, está escrito coma feijão, mas eu vou comer arroz que vai estragar, o feijão está em falta. Né? O raciocínio, ele precisa ser trabalhado por nós em tudo na nossa vida, não só na religião, não, em tudo na nossa vida, né? O bom senso, né? Isso mesmo. E sobre, você está falando sobre a mediunidade, né? Até hoje, assim, sobre a casa espírita que sofreu assédio lá com o espírito brincalhão, né? Sim. Até hoje, se houver alguma comunicação, uma mesa mediúnica, onde um espírito fale... Primeiro, assim, eu como médium, né, eu questiono muito tudo. E tem muitas pessoas, no meio do espiritismo, que condenam o animismo. Sim. Né? E aí eu já li em livros, né, estudos, dizendo que animismo é super válido, até para você poder filtrar, você travar o que alguns espíritos vão dizer que vai ser ofensivo, ou Sim. você, de repente, o espírito é muito bruto, você não avançar, né, na pessoa ali, que o espírito... Com certeza, é a utilização do bom senso, né? No que diz respeito às assinaturas, né? Uma vez eu ouvi isso de um mentor espiritual falando assim, espírito de luz não faz questão de direito autoral. Quando você está com a mensagem, quando você assina, Chico Xavier, vai todo mundo discutir se foi o Chico Xavier ou não. Esquece o conteúdo da mensagem. E a pessoa vai para a gente prestar atenção no conteúdo da mensagem e não na assinatura, né? O Alexandre queria falar. Ou não? Tá mudo aí teu som. Liga aí teu som. Assim. Eu achei interessante essa parte cultural que você está colocando, Sérgio. Tem uma historinha que colocaram 3 princesas, né? Para analisar o sapatinho de cristal. Certo. Colocaram a princesa do século agora, 21, a no século XVIII, século XVII, e a outra na era pré-histórica. A do século XXI disse, é um sapatinho de cristal. A do século XVII é um sapatinho de pedra. E a lá da pré-história, disse assim, mas para mim não é nada. Não, mas se você botar no pé, mas eu ando descalço. Sim, exatamente. Quer dizer, esse aspecto cultural em qualquer livro, né, em qualquer... Não nada em relação ao assunto da Bíblia, mas em qualquer coisa que nós formos ler em que fale de fé, realmente tem uma grandeza grande. A pessoa tem que, acho que, começar a ler já pensando nisso. De quando é o livro? Quem escreveu? Tem que ter esse foco. Exatamente. Alguns católicos e de outras, eles ficam ofendidos, se sentem ofendidos. Você está questionando a Bíblia? Não, eu estou questionando a interpretação e a validação de determinados assuntos para os dias atuais, como esse da mulher menstruada, por exemplo, né? Enfim, não vale para o dia de hoje. Né? Alguém consiga que me convença, mas eu não vou me convencer que você vai deixar a tua mulher dormir fora porque ela está menstruada porque está na Bíblia. Né? Não faz sentido. Naquela época fazia e tinha que estar mesmo. Né? Naquela época tinha que estar, porque o homem era um ogro. Ainda hoje a gente vê muitos assim. Né? Só se o cara tem 5 filhas e 2 quartos,
Não é? Dorme em casa. Como é que vai ficar, né? Isso aí. Beleza. Obrigado aí pela participação. Mais alguém gostaria de falar? Não, é assim, só uma coisa que da minha família Sim. são católicos, né? Fui criada numa casa católica, porém os meus pais nunca foram assim de seguir a Bíblia. Uhum. Nós sempre lemos Salmos, o Salmo Uhum. sempre foi uma coisa que a gente lia muito, mas seguir a Bíblia não. No entanto, tem muitas passagens que nós, assim, a gente até brinca que nem somos verdadeiros católicos, porque a Sim. gente não sabe. Exatamente por isso mesmo, por, né, talvez duvidar, não sei. Porque foi escrito por homens reescritos em outras religiões. Sim. Nesse sentido. E até certo ponto, Amanda, parece que nos é colocado, é quase assim enfiado pela nossa cabeça, que eu tenho que me sentir culpado se eu questionar. Ai de quem questionar, ai de quem, né? Eu volto a dizer, o objetivo desse estudo não é denegrir e nem diminuir o valor da Bíblia, não. Ela tem um valor enorme até os dias de hoje. Mas as questões culturais são para aquela época, não são para o dia de hoje, pelo amor de Deus. As questões morais, sim, são válidas por toda a eternidade, né? Isso aí. Marcos, ia falar alguma coisa? Acho que não, acho que não. No mais, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos finalizar, então? Tudo bem compreendido? Tudo bem traduzido? Ok. Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma prece de encerramento, né? Fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos e benfeitores e agradecer por mais essa noite tão gostosa de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, que possamos refletir esses valores, ter o cuidado e a atenção de respeitar os nossos irmãos de toda e qualquer crença ou religião. Isso é muito importante, gente, ter o respeito pela interpretação que cada um faz, que possamos caminhar no bem, na prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, podendo assim sermos cada vez mais instrumentos de Deus no nosso dia a dia. Muito obrigado, que tenhamos uma ótima noite, uma boa semana, que assim seja, graças a Deus.